Alguns dias atrás, o Daniil Dubov jogou o gambito Frankenstein Drácula, com peão em E4, peão em E5, cavalo em C3, abertura Viena, vem cavalo em F6 por parte do seu adversário, bispo em C4, cavalo por E4, e aqui a ideia seria que se tomasse de volta ia levar D5, então o Daniil Dubov joga dama em H5, tentando meio que um mate do pastor, e ele acabou vencendo essa partida. Depois, uns 2 dias depois, na verdade, vem cavalo em C3 também, por parte do Levon Aronian. O adversário também joga o cavalo em F6, vem peão em A3 do Aronian, o oponente joga D5, vem peão toma, cavalo toma, e o Aronian jogou dama em H5, atacando cedo com a dama também, e ganhou a partida, rompendo todos os princípios da abertura, igualzinho o Dubov. E agora, nós temos, na verdade, a terceira partida dessa Copa do Mundo, que vai se desenvolver de maneira muito similar por parte do Sindarov, que contra o Yakubov jogou a mesma ideia do Dubov e a mesma ideia do Aronian. É o famoso copia, mas não faz igual, e isso estabelece que nós, de fato, estamos vivendo na linha do tempo na qual os GMs que falam não tire a dama cedo, não ataque cedo com a dama, é ruim, você vai perder o jogo, estão todos mentindo pra você, porque todos os GMs da Elite estão fazendo a mesma coisa. Sem mais delongas, vamos à partida do dia de hoje entre Jahangir Sindarov e Nordibek Yakuboev. Sindarov começa com E4, Yakuboev responde com E5, vem cavalo em F3 ameaçando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão, cavalo em C3 e cavalo em F6 nós temos a abertura dos 4 cavalos, e aqui o Sindarov joga bispo em B5, que é a variante espanhola, com a ameaça, é claro, de capturar o cavalo dobrando peões e depois ganhar o peão de E. Não ganha o peão de E, no entanto, é basicamente botando pressão de longo prazo no peão. Normalmente o que as pretas vão jogar é bispo em B4 e nós teremos a variante simétrica. No entanto, o Yakuboev também copiou o dever de casa do Sindarov e joga cavalo em D4, que é o gambito Rubinstein. E na verdade é o gambito que o próprio Sindarov jogou contra... É a mesma linha, né, que o Sindarov jogou contra o Jospen, gambitando o peão de E. Nós já sabemos que esse gambito é uma total furada, você não deve aceitá-lo de brancas porque você não mantém o peão, mas eu sei que nem todos vocês sabem disso, por consequência vamos ainda dar uma olhada na linha, o que acontece se as brancas aceitam o peão. Se cavalo por peão achando, opa, vou ficar com o peão a mais, tô muito melhor, você vai levar um balde de água fria, porque as pretas jogam dama em E7, atacando o cavalo, quando o cavalo se movimentar o peão de E cai. Mesmo que você tente manter o cavalo aqui, ele não vai ficar por muito tempo. Cavalo toma bispo, cavalo toma e D6. E agora sim o cavalo tem que sair e o peão de E cai com cheque e o jogador de pretas está muito bem, obrigado, certo? Por consequência, é um gambito que você não vai de fato querer aceitar. O Sindarov joga cavalo toma em D4, né? Cavalo por cavalo em D4. Vem peão toma atacando o cavalo C3. E aqui pode jogar tipo cavalo D5, né? Pode jogar cavalo em E2 ou pode avançar o peão, que é o lance mais crítico da posição. Então ele avança o peão ameaçando o cavalo das pretas. Ambos jogadores vão ter seus cavalos capturados. Peão de D toma em C3, peão de E toma em F6. E aqui, ao invés de seguir capturando em B2, o jogador de pretas retoma de dama e as brancas retomam em C3, mantendo seus peões conectados. A gente pode retomar na direção do centro, mas prefere retomar abrindo a dama, abrindo o bispo, mantendo todos os peões conectados aqui em uma única ilha de peões. Então, baixou um pouco a poeira e nós temos essa posição que parece uma posição perfeitamente aceitável para as pretas. E, de fato, ela é uma posição perfeitamente aceitável para as pretas. Mas, como veremos, o fato de que as brancas falem o roque antes do jogador de pretas será um fator que vai influenciar bastante os próximos lances aqui da posição. Vem bispo em C5 do jogador de pretas, o Yakuboev ameaçando, é claro, dama por F2 checkmate, e aqui o roque por parte das brancas lidando com essa ameaça. E ao invés de fazer o roque, tirando o rei do centro, né, e evitando qualquer tema, o Yakuboev decide que enquanto dá, ele vai ganhar tempo no bispo da casa de B5 e ele não joga o lance principal da linha. Isso tudo já foi jogado antes e o roque, obviamente, é o lance mais crítico da posição. Mas o Yakuboev pensa, por que não jogar C6, ganhar um tempinho no bispo, e quando o bispo recuar, jogar peão em D4, ficar com 2 peões belos no centro do tabuleiro, tá tudo certo pra mim, depois eu faço o roque, eu vou jogar esse lance enquanto ganha tempo. E nessa posição, o jogador de brancas possui alguns lances muito críticos que pode jogar, que lhe asseguram algum conforto. Não tá ganho para as brancas de maneira nenhuma, mas depois de 25 minutos de reflexão, então isso não foi preparação, não é algo que trouxe de casa o Sindarov, vem a novidade teórica
o lance absolutamente brilhante, dama em H5, por parte do Sindaros. E esse lance é extremamente venenoso. Parece um lance extremamente fácil de lidar, né? Meu Deus, tá ameaçando o bispo, então, né, é só jogar peão em D5, por exemplo. Ou por que eu não posso tomar o bispo do jogador de brancas que tá caindo aqui? Mas você vai ver que todas as linhas funcionam muito bem a favor do jogador de brancas aqui. Por exemplo, o lance mais lógico, por que eu não posso tomar o bispo? Porque agora, não é nem que eu vou tomar o bispo. Acredita? É porque você não fez o rock, irmão. Eu vou jogar torre cheque e o bispo vai cair com o cheque. Ah, mas poxa, eu vou simplesmente defender o cheque de bispo. Bispo em G5, ameaça a dama. Ou você abre mão da sua dama, ou você permite que eu capture aqui com cheque, né? Torre por E7, cheque. Rei na casa de D8, por exemplo. Rei em F8, na verdade, vai levar mate, acredita? Rei em F8. Eu deixo minha dama caindo, eu sacrifico a dama, sacrifico tudo pra te dar mate. E é imparável, não tem o que fazer. Você pode colocar uma dama no meio do caminho, pode chorar, mas eu, obviamente, vou capturar a dama. E agora, quando você retomar, você vai levar checkmate. Não tem como parar o dama por F7 mate ou o torre em E1 mate, em E8 mate, na verdade, né? É checkmate 1, não importa o que você faça de pretas. Então, beleza. Eu não posso, então, capturar o bispo em B5. Por que eu não posso jogar D5? Acontece que dama por D5 simplesmente ganha o peão. Simplesmente ganhou o peão. Tem uma dama e o bispo caindo aqui, né? Só que se você tomar a dama, opa, não dá, né? Olha só que maravilha, o peão de C tá cravado. E se você tomar o bispo, exatamente a mesma linha. Se tomar o bispo, o mesmo torre cheque que ganhava antes, ganha agora. Torre cheque com as mesmas justificativas. Bispo em E7, bispo G5. E se você mexer o rei, você vai perder o bispo com cheque, né? Fora que você tá com o rei no centro, tá perdendo de tudo quanto é jeito. Então se D5, dama por D5, o melhor lance para o jogador de preta seria bispo em E7. E agora, de fato, tem um bispo e uma dama caindo? Não, só o bispo, porque a dama não pode ser capturada. Bispo A4. Por que não pode jogar B5 jogador de pretas? Renovando uma ameaça no bispo e na dama. Porque aqui nós vamos ter uma das cravadas mais raras do jogo de xadrez, que é uma cravada cruzada. Se B5 nós temos bispo por B5 e o peão de C está duplamente cravado, a gente chama isso de cravada cruzada. Olha que legal, o peão de C está cravado de um lado ao rei e de outro lado a torre que está caindo, né? Então você não pode tomar nem aqui, tem uma dupla cravada. Muito bacana essa linha. Então, por exemplo, se D5, você vai tentar como se fosse um gambito. Dama por, você joga bispo aqui, bispo em A4, você faz o roque e argumenta que foi um gambito. Na prática, pretas só estão com um peão a menos. É só um peão a menos para o jogador de pretas. O computador avalia igualmente, mas o computador consegue segurar, porque o peão extra das brancas é um peão dobrado. Na prática, é só um peão a menos. Não tem quase que nenhuma justificativa. Por isso, o Yakuboev, depois de refletir bastante, fala, beleza, esse lance é bem bom. Eu vou jogar então D6. Eu vou simplesmente segurar o meu bispo e você vai ter que tirar o seu bispo daqui. Vem então, bispo em D3 das brancas, evitando o roque do jogador de pretas. Por que não pode fazer o roque? Ah, eu vou levar o meu rei à segurança. Ixi, meu amigo, menos seguro do que isso é difícil, tem checkmate na casa de H7. Então, não pode fazer o roque jogador de pretas. Preta joga um H6 preparando para fazer o roque. E agora, o jogador de brancas não vai jogar o torre cheque, né? Porque senão tem o problema de F2. Mas sim, bispo em E3. Desenvolve o bispo com o tempo, gerando aqui uma ameaça, na verdade, de ganhar um peão na casa de C5. Porque o bispo agora está atacado duas vezes e está defendido apenas uma. Por que o jogador de pretas não pode simplesmente capturar esse bispo, né? Porque se capturar esse bispo, as brancas vão tomar de volta de peão, liberando, né, descobrindo um ataque na dama e descobrindo um ataque na casa de F7. Então, por exemplo, depois de um lance como dama em E7, vamos dizer, né? O jogador de brancas pode, na verdade, jogar torre por F7. Parece que está defendido, mas se você toma, vai vir bispo em G6, cravando a dama e ganhando com isso o jogo, né? Você vai ter que trocar a dama no bispo e na torre e você vai levar um ataque de checkmate de dama e torre daqui em diante. Por consequência, o bispo em E3 ameaça ganhar um peão e você não pode capturar. Ao mesmo tempo, o bispo em B6 é bem passivo, vai vir torre de A em E1, você não tem tempo de rocar. Então o jogador de pretas tenta ganhar um tempo na dama das brancas. Afinal de contas, é isso que a gente aprende, não é? Tirar a dama cedo é ruim porque perde tempo. G6. Único lance por parte das pretas que não perde imediatamente. E dama em E2 prepara para ganhar o bispo com o tempo. A ameaça agora é bispo toma bispo.
ganhando o bispo porque é cheque descoberto. Então, bispo toma bispo por parte das pretas, dama toma de volta e nessa posição, o jogador de pretas não pode tentar manter o seu direito a roque. Se ele tentar jogar o lance mais normal do mundo, né, qualquer um dos lances mais normais acaba perdendo. Por exemplo, se ele tenta bispo em E6, esse é o lance mais normal possível, tentando manter o direito dele de fazer o roque em qualquer uma das direções, brancas têm um ataque muito rápido com F4 seguido de F5, estilhaçando completamente a estrutura de peões do jogador de pretas, né? Então vamos dizer, se agora você fizer o roque, o F5 vem matando. Porque, obviamente, né, se você tomar, nós vamos, claro, tomar em H6 a gente não precisa nem tomar imediatamente, mas mesmo que a gente tome imediatamente é bom. Se as pretas fizerem o roque pro outro lado do tabuleiro, A7 tá caindo, né, então você não dá tempo de tirar o rei do centro por conta da ameaça do F4. Se tentar dama na casa de E6, que parece também um lance extremamente natural, ou dama em E7 também parece um lance extremamente natural, vai vir a mesma resposta das brancas, contra esse, que é dama em D4, ameaçando a torre e ameaçando torre de A em E1. E se tentar dama em E5, o jogador de pretas é um pouco melhor, mas as brancas têm lances com a mesma ideia. Dama em D2, ameaçando trazer a torre para a coluna aberta, não dá tempo de rocar curto porque pendura o peão de H. Você pode até tentar preparar um roque longo, né? Mas aqui, por exemplo, tem bispo por G6. Olha o nível da posição, porque depois do torre de A em E1, você não vai conseguir segurar tudo por conta da cravada. Dama em F6, nós podemos inclusive tomar, e se você tomar de volta, você vai perder a dama. A posição é venenosíssima se você tenta manter o seu direito ao roque. Portanto, rei em F8 joga o Yakuboev, vamos só sair das ameaças ao longo da coluna E. Vem então, dama em D4 do Sindarov, ameaçando a dama, e na verdade propondo uma troca de damas que conserta a sua estrutura de peões. Rei em G7 e torre em E1, preparando um torre em E7, por exemplo. E na verdade, foi um ataque extremamente brutal que jogou o Sindarov, uma novidade teórica com várias complicações, mas o jogador de preta jogou bem, solucionou todas as complicações que lhe foram propostas e conseguiu aqui uma posição igual. Vem dama por D4, peão toma de volta consertando a estrutura de peões, bispo em D7 e F3 preparando para trazer o rei, vem então torre de H em E8, em F2, temos a troca das torres, torre em E8 e a troca das torres, e agora nesse final de rei, bispo e peões contra rei, bispo e peões, os dois jogadores basicamente fazem o seu melhor para fixar os seus peões respectivamente em casas escuras e em casas claras, né? Fica uma estrutura bem simétrica, bem interessante, onde todos os peões das brancas estão em casas escuras, todos os peões das pretas em casas claras, então não tem nenhum ponto de invasão, nenhum dos dois reis, e os dois jogadores concordam em um empate que será decidido no dia de amanhã. Infelizmente, não foi recompensado pelo seu dama H5 aqui, o Jahangir Sindarov, no entanto, que foi bonito, foi. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!